Fala, torcida do São Paulo, bora trazer informações e detalhes da informação que a gente já trouxe mais cedo sobre a permanência do Marcos Antônio, trazer também em detalhes a situação do Zubeldia, porque ele tem tanto respaldo hoje na diretoria, mas ainda existe uma pressão muito grande. E contar detalhes também, existe alguma chance do Belmonte acabar sendo demitido do cargo de diretor de futebol? Bora explicar um pouquinho a situação do que a gente tem em relação ao Belmonte. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Zubeldia fica no São Paulo e tem respaldo da diretoria e do departamento de futebol. Mesmo após o revés contra o Vasco da Gama, há um entendimento de que o melhor para o São Paulo nesta temporada seria a continuidade no trabalho, e tem alguns elementos que dão a ênfase a essa visão da diretoria na argumentação deles mesmos. A gente conseguiu apurar, conversar com várias pessoas e há um consenso de que, as lesões atrapalham muito o desenvolvimento do trabalho do Zubeldia e há um certo ar de injustiça demiti-lo agora sem que ele possa ter disponível os seus melhores jogadores. Ele perdeu o Marcos Antônio agora, Ferreirinha, Lucas Moura, Oscar, o Caleri, inclusive, acabou tendo só agora o seu substituto, inclusive com o aval do próprio Zubeldia. Então a diretoria entende ser injusta a demissão nesse momento, dada as circunstâncias das contusões. Também há um entendimento interno de que mesmo com esses vários desfalques, ele encontrou algumas soluções dentro do elenco. Ferrarese atuando como lateral, dobra de laterais, o Marcos Antônio voltando a ser importante, os jogadores das categorias de base tendo mais rodagem. Então há um entendimento também da diretoria que mesmo com essa gama de desfalques, o Zubeldia conseguiu se virar mesmo nesse momento, acabando tendo essa crise técnica e até de resultados. Um outro fator importante é o financeiro. O fator do São Paulo precisar pagar a multa do Zubeldia à vista em contratos, ter os 3 milhões de reais, também é um impeditivo e não dá para fugir muito. É só lembrar, o São Paulo foi notificado na FIFA por uma dívida de 200 mil euros, 1,2 milhão de reais, porque não conseguiu fazer essa quitação. E olha que também tem outras pendências que são menores, e o São Paulo hoje não tem dinheiro em caixa, está tendo que sobreviver, lutar ali dia após dia para manter o financeiro em dia. Então a diretoria entende que isso poderia sufocar o lado financeiro e que ainda não há elementos de conseguir ali, quem sabe, algum caminho para essa questão da multa. Outro fator importante também é o mercado. Há um entendimento de que em todas as oportunidades, o São Paulo tinha meio que um caminho andado para a substituição dos seus treinadores na gestão Casares. Desta vez não tem opções. A maioria dos técnicos estão empregados e os que estão disponíveis no mercado estão com um salário muito acima do que o São Paulo poderia pagar. Então, a diretoria entende neste momento que não tem muito o que fazer, é dar respaldo, é dar opção para o Zubeldia. O São Paulo vai ao mercado em busca de mais contratações, vai haver cobranças em relação aos resultados e desempenho, mas há um entendimento de que o Zubeldia é o melhor para o São Paulo hoje, na visão da diretoria. E o outro ponto crucial também é que o Zubeldia tem o elenco na mão. Todos os jogadores adoram o Zubeldia, desde os que subiram das categorias de base até os líderes do elenco e os mais experientes. Todos entendem que há uma cobrança geral e não somente em cima do técnico. Eles também acreditam que seria injusta a saída do Zubeldia e o fato também das Copas, né? Há um entendimento de todos ali de que nas Copas o time consegue ir bem, então a ideia é pegar esse retrospecto bom em Copas para jogar no Campeonato Brasileiro e aí quem sabe melhorar essa trajetória aí no segundo semestre. Então o Zubeldia acaba ficando no São Paulo por pelo menos mais um tempo, tá bom? Para a gente continuar ainda nessa questão de crise e tudo,
Belmonte pode sair realmente do São Paulo, um rumor que cresceu ali após a derrota do Vasco, que existia a possibilidade de que várias pessoas ali estão meio que desgostosas com o trabalho do Belmonte, que há um consenso de que o Casares deveria trocar o comando do seu diretor de futebol. E assim, a gente vai apurar, a gente vai entender algumas circunstâncias e há uma lealdade muito grande entre Belmonte e Casares. Há um entendimento de muitos conselheiros de que o Casares só conseguiu chegar à presidência do São Paulo muito por conta de Carlos Belmonte. O Belmonte é uma figura importante politicamente dentro do São Paulo, é um cara que tem força, que tem muitos aliados. E hoje a situação que a que está sendo presidida pelo presidente Júlio Casares, ela praticamente aniquilou a oposição. A oposição agora que talvez pode começar a ganhar uma força, só que ainda é irrisória perto do poder e do tamanho da situação do São Paulo. E há meio que até eu conversei com algumas pessoas e até da própria oposição que acham muito difícil disso acontecer, porque criaria um racha na situação. Você poderia, hoje você tem situação e oposição. Uma saída do Belmonte, politicamente, poderia pegar assim como uma bomba nos bastidores. Poderia, alguns falam até, caso isso aconteça, o que repito, não tenho essa informação, mas caso aconteça, seria visto como uma traição, seria visto como algo pesado nos bastidores do São Paulo. Então, uma queda de braço entre Casares e Belmonte, nesse sentido, beira ali eu não diria uma insanidade, mas algo muito complexo para se acontecer. E há várias pessoas de dentro do clube que acreditam que o Casares, mesmo após o cumprimento do segundo mandato, ele ainda queira ficar no São Paulo, ele ainda queira ter força nos bastidores, ele ainda queira que o seu candidato seja o escolhido a dedo, que ele tenha também a sua participação nisso, pode ser em um cargo futuro, alguma coisa de CEO, alguma coisa nesse sentido, mas há meio que uma lealdade muito grande entre Belmonte e Casares. Então, caso isso acontecesse sem o consentimento do Belmonte, ou que não partisse do Belmonte essa saída da diretoria de futebol, causaria um racha na situação e a gente poderia ter uma terceira via. Então acho muito difícil disso acontecer. Politicamente o São Paulo ele é muito complicado, ele é muito lava a mão, lava a outra, vem aqui todo mundo junto, todo mundo... Então eu acho muito difícil esse movimento de fato aconteça, do Casares acabando demitindo o Belmonte nesse sentido. O Casares ele tem total confiança e dá confiança para todos hoje do seu departamento de futebol, tanto o Rui Costa, quanto o Muricy Ramalho, quanto o Chapecó, quanto o Nelsinho e muito o Belmonte. Há inclusive uma conversa, um rumor de bastidor de que o Belmonte vai ser o sucessor natural do Júlio Casares na presidência do São Paulo. Muito a lealdade, a irmandade entre os dois. Então acho muito difícil que esse rumor aí que surgiu nesta sexta-feira se concretize com a demissão do Carlos Belmonte do departamento de futebol do São Paulo. Acho muito difícil. Eu só vejo o Belmonte saindo da diretoria de futebol só para, quem sabe, em 2026, começar aí a sua campanha para ser o presidente do São Paulo. Acredito eu, tá? Para a gente continuar o vídeo de hoje, Marcos Antônio permanece no São Paulo em definitivo. Uma informação que a gente trouxe, mais detalhes com exclusividade pela manhã. E aí agora a gente tem mais bastidores que a gente também já compartilhou nas redes sociais anteriormente. Na informação que a gente obteve, há um acordo já entre São Paulo e Lazio e a assinatura do contrato será nos próximos dias para um empréstimo do Marcos Antônio por mais 6 meses. Ele ficaria até dezembro de 2025 dentro do São Paulo. Inclusive, essa era uma das divergências entre Lazio e São Paulo, dessa manutenção do Marcos Antônio por mais um ano. Pelo que a gente conversou, esse novo contrato vai ser até dezembro de 2025, com uma meta irrisória de jogos ali. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, seriam de 5 partidas, só ele entrando em jogo, não tem uma questão de minutagem. Então, Marcos Antônio jogando 5 jogos, o São Paulo já seria obrigado a comprar o Marcos Antônio. O primeiro pagamento seria feito em 2026, o segundo pagamento em 2027 e o último pagamento em 2028. Seriam 3 parcelas anuais desse pagamento junto à Lazio. O valor total seria de 4 milhões de euros, então você divide 4 milhões de euros em 3, e aí essas seriam as parcelas anuais que o São Paulo teria que pagar
para a Lazio. Internamente, há uma conversa de que o fato desse pagamento ser anual meio que barateia essa questão do Marcos Antônio. Quando a gente fala do valor total de 4 milhões de euros para um clube que está na situação financeira que está, a gente fala de um valor considerável até. Só que como esse valor é parceladinho em 3 anos, o São Paulo entende que é um bom negócio, porque até entende que nesse período o Marcos Antônio pode acabar se valorizando e até, quem sabe, voltar ao futebol europeu num futuro não muito distante. Então, o novo contrato do Marcos Antônio deve ser assinado e regularizado antes mesmo do próximo jogo do São Paulo, que vai ser contra o Flamengo, né, após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e aí esse contrato de 6 meses depois já vai ter uma prorrogação de 3 anos. Então o novo contrato do Marcos Antônio teria duração até 2028, até dezembro de 2028. Então Marcos Antônio deve ser confirmado nos próximos dias como jogador oficialmente do São Paulo nesses 6 primeiros meses, por empréstimo, e aí depois assina obrigatoriamente esse contrato de mais 3 temporadas. Combinado? Seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo também. O nosso grupo do WhatsApp tá pegando fogo ali, tá? O pessoal tá conversando bastante mesmo. Muito por conta dessa crise, a gente está apurando cada vez mais para entender cada cenário. Eu estou levando tudo lá para os membros e tirando todas as dúvidas. Inclusive esse rumor de saída de Belmonte, a gente pegou esse rumor lá, o relato dos membros, e a gente foi apurar para entender mais essa situação. Tem vídeos exclusivos para os membros, tem as lives exclusivas também, então conto com a sua colaboração. Aqui embaixo também tem o link da Ola Esportes para você me ajudar bastante. É um aplicativo de futebol bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar. E o melhor de tudo é que você vai poder ver todos os jogos ao vivo, não só do São Paulo, mas todos os jogos do mundo. Tem a opção ao vivo, a opção live lá para você se divertir e assistir todos os jogos possíveis, tanto no seu computador quanto no seu celular também. Tá bom? A partir das 6h30 estarei ao vivo no canal dos Três Zagueiros para a gente debater toda essa cesta tricolor, tentar conversar bastante sobre esses bastidores, esses rumores que estão sendo levantados neste momento. E amanhã vai ter a nossa programação normal às 7 horas da manhã, tem vídeo novo. Ao meio-dia vai ter os vídeos para os membros e às 5 horas a gente volta com mais informações do São Paulo. Combinado? Vamos ver se a gente vai ter muito assunto para falar, né? Porque sem jogos vai ser um pouco mais complicado, mas a gente promete que a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo possível aqui para vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo, na medida do possível, uma boa sexta, bom final de semana, até a